E aí pessoal, tudo bom? No vídeo de hoje nós vamos conversar sobre um assunto que anda tirando o sono de muitos inscritos aí, que é o fim dos mangás mensais. Minha gente, por favor, é o seguinte. Há 2 dias atrás eu fiz um vídeo falando sobre o suposto fim dos quadrinhos mensais de super-heróis, tá certo? Que é claro que não vai acabar, não vai zerar, vai deixar de existir gibi de super-herói. Não é exatamente assim, tá certo? A gente no YouTube precisa ser um pouco hiperbólico, né? Pra ter uns cliques, pra ter umas visualizações, mas não é isso que eu quis dizer, né? Aquele vídeo foi apenas uma provocação falando sobre uma indústria que está em transformação, tá certo? Tá passando aí por profundas mudanças, mas não vai acabar, zerar, né? Não é assim que as coisas funcionam, mas vai sim diminuir bastante a quantidade de quadrinhos mensais, a forma de distribuição, vai mudar muita coisa ainda, né? A gente ainda vai ouvir falar bastante a respeito desse assunto. Mas aí o que acontece? Várias pessoas, e eu penso no Robson aqui, que é inscrito do Comic Zone, perguntou que, ô Thiago, vem cá, e os mangás? Os mangás mensais que a gente vê na banca, eles também vão acabar? Bicho, eu não quero que acabe, porque assim, eu não sou leitor de mangá, mas as minhas filhas, elas leem mangá, e elas, sabe, não, cara, não, calma. Então, os mangás mensais, né, eles não estão nem perto de acabar. Primeiro de tudo, que o mangá mensal que a gente vê sendo vendido no Brasil não é o equivalente dos quadrinhos mensais de super-herói, tá certo? Os quadrinhos mensais de super-herói, que é onde há essa pré-publicação das histórias que em seguida vão ser compiladas em encadernados. Na verdade, essas revistas elas são o equivalente dessas revistas japonesas aqui, né? Nessas revistas no formato Shonen Jump. A gente fala da Shonen Jump porque é a mais conhecida, tá? Mas tem diversas outras que tem o mesmo modelo, a mesma espessura, a mesma quantidade de histórias, né? O mesmo acabamento. Porque a Shonen Jump é mais conhecida, que é vendida pela Shueisha, mas a Kodansha tem a sua própria revista semanal. Enfim, todas as editoras japonesas têm uma revista aqui nesses modos aqui. Isso aqui é o equivalente da revista mensal de super-herói, tá certo? E isso aqui, no Japão, não está nem perto de acabar, né? E aqui eu vou falar o porquê. Primeiro de tudo, distribuição. Vocês se lembram que no último vídeo eu falei que quadrinhos de super-herói, quadrinhos mensais, só podem ser encontrados em comic shops e que essas comic shops são dificílimas de encontrar e que não existem muitas nas cidades, né? As revistas mensais de super-herói, elas não são vendidas em supermercados, em farmácias, isso aí, ó, há muito tempo. Essas revistas aqui, no Japão, elas podem ser encontradas em qualquer esquina, literalmente. A distribuição delas, a rede de distribuição dessas revistas, ela é muito vasta. Primeiro que tem aquelas vending machines, né, aquelas máquinas, sabe essas máquinas onde normalmente o pessoal vende refrigerante? No Japão existe uma máquina dessa para vender tudo que você imaginar. Né? Tem até máquina de vender. É claro que é uma máquina que existe, que as pessoas ficam falando disso como se você encontrasse uma máquina dessa em toda esquina. Mas tem alguma máquina dessa que vende até calcinha de garota usada, sabe? Existe uma máquina dessa no Japão. Mas enfim, existem essas vending machines onde você pode comprar essas revistas aqui semanais. Mas essas revistas semanais, elas são normalmente encontradas nas Konbini, né, que são aquelas lojas de conveniência, 7-Eleven, Hudson, né, que tem em toda esquina no Japão. Né? Então, em todas essas lojas de conveniência, você encontra esses quadrinhos aqui. Outra coisa, preço, né? O quadrinho do super-herói está custando muito caro. E daí você pensa, por que eu vou pagar caro num quadrinho mensal de super-herói se essa história aqui depois vai ser compilada em encadernado, que vai sair mais em conta do que a soma de todas as partes, de todos os quadrinhos mensais que formam essa história. Eu não sei como é que tá no Brasil, mas aqui no Canadá e Estados Unidos é o caso. Né? Eu parei, inclusive, um dos motivos, né, dos outros motivos pelo qual eu parei de colecionar quadrinho mensal, era porque acabava saindo mais caro. Né? Era mais fácil
eu esperar o encadernado para, né, economizar dinheiro. Isso aqui, gente, custa uma merreca, né? É realmente assim muito barato e muito disso se deve pela tiragem, né? Mesmo que as tiragens hoje da Shonen Jump, por exemplo, não seja mais nem metade do que costumava ser na sua era de ouro, né, que foi ali em 1994, 1995, quando a gente tinha aqui nas páginas da Shonen Jump, ao mesmo tempo, Slam Dunk, Yu Yu Hakusho, Dragon Ball, Samurai X, né? A gente tinha tudo isso aqui nas páginas Shonen Jump. Isso daí a gente tinha uma tiragem na casa dos 6, quase 7 milhões de exemplares, né? Hoje em dia, a tiragem semanal da Shonen Jump gira em torno de 2 milhões. 2 milhões, como eu disse, não é nem metade do que costumava ser, mas ainda assim é muito mais do que qualquer gibi de super-herói. Sabe? Eu acho que se você juntar todos os gibis de super-herói mensais de todas as editoras e você somar, ainda assim não dá 2 milhões de exemplares somente da Shonen Jump, tá certo? Não vou nem falar das outras revistas, sabe? Então o preço, por causa desse volume gigantesco, ele é muito baixo, tá? Ele também é baixo por quê? Porque o material dessas revistas aqui, ele é muito vagabundo, tá? Ele é muito vagabundo mesmo. É um papel reciclado, jornal de péssima qualidade, né? O preto que a tinta, né? Ela é bem fraquinha. E daí, como o material utilizado é um material bem precário mesmo, porque isso aqui, gente, não se engane, isso aqui é para você ler e para você jogar fora, tá certo? Tirando um ou outro bobão no Japão, ninguém coleciona Shonen Jump, né? Porque imagina, se você comprar um ano de Shonen Jump, você já imagina o volume que isso acumula. Imagina então o cara que, né, coleciona anos. Então quase ninguém coleciona isso aqui. Isso aqui é para ser lido e para ser jogado fora. Tanto é que muita gente não precisa nem comprar, né? Se você está em qualquer estação de trem no Japão, não é raro você encontrar uma Shonen Jump lá no banco, né? Porque o cara pegou, leu aqui, deixou lá para quem passasse, quisesse ler, né? Então, isso aqui, o preço, por causa do volume, por causa do material, ele é muito baixo, tá? Então você pensa, tá, beleza, então, mas por que eu leria uma Shonen Jump ao invés de esperar que as histórias, né, sejam colecionadas nos tankobon, né, que são esses os mangás mensais que a gente vê no Brasil, né? Tem vários motivos. Primeiro porque é semanal, né? A frequência, por causa do ritmo de publicação no Japão, ela é uma frequência muito mais rápida, né? Por exemplo, gibi de super-herói, né, um encadernado, ele é a compilação de 4, 5, 6 histórias mensais, né? Se você for acompanhar isso mensalmente, eu não sei vocês, mas eu tenho uma memória péssima. Então eu leio a primeira metade da história. Quando é no mês seguinte, eu já esqueci o que aconteceu. Então eu tenho que reler a primeira. E muitas vezes o que acabava acontecendo é que eu esperava o arco ser finalizado para ler tudo de uma vez. Ora, não era melhor então ler em formato encadernado se eu não ia ficar lendo todo mês? Entende? Aqui não. Como as histórias têm um ritmo de lançamento semanal, até pessoas com uma péssima memória como a minha, elas vão ler um capítulo uma semana, na semana seguinte vão ler o próximo capítulo sem ter esquecido o que aconteceu no capítulo anterior, tá certo? Então, é muito mais... como é uma parada mais frequente, é mais fácil de você acompanhar, tá? Então, tem essa vantagem de você estar sempre em dia com a sua série. Sem contar que, como eu disse, o encadernado americano é a compilação de 4, 5, 6 histórias, né? 4, 5, 6 partes. Enquanto que aqui não, um tankobon é mais ou menos a compilação de 10 volumes. Então você teria que esperar 10 semanas, né? Então, se você não quiser esperar tanto, é melhor você ler semanalmente. Mas ainda tem a vantagem do tamanho, né? O quadrinho semanal, né? Ele tem esse tamanho aqui que é muito maior do que o quadrinho. Vou pegar aqui só um exemplo para vocês, tá? Olha só, esse aqui é o tankobon. Olha como ele é pequenininho em relação ao grande formato da Shonen Jump, né? Então, mesmo que aqui a qualidade da impressão seja melhor, a definição, né, é perfeita,
mas ainda assim é bom você ler num formato desse, né? Então tem essa vantagem também, mesmo que o papel seja vagabundo, mesmo que a tinta não seja lá o preto mais preto, né? O papel não é nem é branco, gente, ó. Tem outro papel que é meio rosa, que é papel reciclado, né? Mas ainda assim é um formato que é muito maior e que é muito mais confortável de ler e não é pesado e tal. Então tem essa vantagem. Então são esses os motivos pelo qual eu acho que a Shonen Jump ela não vai acabar ainda, ao contrário dos gibis mensais de super-herói, tá certo? Mesmo que seja uma indústria que também está passando por uma profunda transformação. Você se lembra que eu falei que hoje a Shonen Jump, a tiragem dela não é nem metade do que costumava ser em 1994, 95? Pois bem, grande parte também é por causa da leitura disso aqui online. Muitos dos leitores da Shonen Jump migraram para ler na Jump Plus, né, que é o aplicativo que inclusive você pode ler mangás traduzidos simultaneamente em português dentro desse aplicativo da Shonen Jump, né? Então esse é outro motivo pelo qual as pessoas estão aderindo muito menos ao volume físico, né, do que antes. Mas ainda assim, eu acho que com uma tiragem de 2 milhões de exemplares por semana, a gente não vai assistir ao fim da Shonen Jump tão cedo, tá certo? Ao contrário dos quadrinhos de super-herói, por todos aqueles motivos que eu mencionei no vídeo anterior. Beleza, pessoal? Então, são esses meus 2 centavos a respeito da Shonen Jump, gibi mensal, né? Thiago, o meu mangá mensal vai acabar. Não, não vai acabar, porque isso que você tem aqui, esse mangá mensal que é vendido no Brasil, na realidade corresponde aos encadernados de super-herói e não às revistas mensais, tá certo? As revistas mensais, novamente, são o equivalente disso aqui. Beleza, pessoal? Me digam aí nos comentários se tiverem alguma dúvida e quem sabe eu não faço um outro vídeo complementando esse, tá? Como vocês podem ver, eu não tenho muito roteiro. Eu ligo aqui a câmera, começo a falar, né, sobre os assuntos que me interessam. Então, se tiver alguma dúvida, deixa aí nos comentários que eu respondo talvez em um outro vídeo. Beleza, pessoal? Agora sim, eu vou ficando por aqui, como sempre. Não esquece de deixar aquele bom e velho joinha e se inscrever no canal, caso ainda não seja inscrito. E dá uma olhada aí nos links na descrição, porque tem sempre nova pré-venda da Comic Zone, todos os meses, tá certo? Semana que vem eu volto aqui, falando em pré-venda, né, pra anunciar a nova pré-venda da Comic Zone. Agora sim, pessoal, ficando por aqui. Um grande abraço e até o próximo Comic Zone.